Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pai Investidor. No vídeo de hoje vamos falar sobre BRCR11, sobre o fato relevante que o BTG Pactual, que é o gestor desse fundo, informou para os seus cotistas no último dia 5 de abril e agora também no último dia 16 de abril. Beleza? Antes da gente ir pro conteúdo, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Bata no sininho para você não perder nenhuma notificação. E se esse vídeo for relevante para você, também dê um joinha, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e entregar para mais pessoas. Aqui na tela, pessoal, eu estou com o fundo BRCR11 do BTG Pactual. É um fundo de lajes corporativas. Esse fundo, na data de hoje, 22/4, finalizou a sua cotação em 56,01 ou algo próximo disso, e o seu preço sobre valor patrimonial de 0,56, tá? Ou seja, o mercado tem precificado esse fundo bem abaixo do seu valor patrimonial, beleza? Bom, no último dia 5 de abril, estou aqui com o fato relevante, tá vendo, pessoal? 5 de abril de 2024, o BTG Pactual informou para nós, cotistas, e eu vou ler aqui para vocês. Conforme termos de apuração do procedimento de consulta formal, iniciada em 15 de março de 2024, divulgado no dia 5 de abril, ou seja, na data desse relatório, né, desse fato relevante, foi aprovada a amortização parcial das cotas a ser realizada por meio de partilha, ou seja, a cota do fundo Cinesp será entregue para os cotistas do BRCR11 na data do dia 12/4, ou seja, no último dia 12/4, nós, cotistas do BRCR11, recebemos para cada cota do BRCR uma cota do Cinesp, ok? Isso já se concretizou, eu recebi, você já deve ter recebido aí também na sua corretora. Bom, basicamente, pessoal, quais são os pontos que eu vou trazer para você aqui? Tá? Eu fiz aqui as anotações. E o primeiro ponto que eu vou fazer é sobre o BRCR11, né? Basicamente, o que foi que eles fizeram, para quem ainda não entendeu. Eu vou fazer uma analogia, como se o BRCR11 fosse um fundo de fundo, ou seja, como se ele comprasse outros fundos, porque foi basicamente isso. O Cinesp, ele é um fundo monoativo, tá? E o BRCR11 detinha as suas cotas, todas as suas cotas, ok? E aí o que foi que aconteceu? Na assembleia que teve no dia 15 de março, foi aprovado que o BRCR11 iria se desfazer, ou seja, se desfez de todas essas cotas do fundo do Cinesp e seria enviado para os seus cotistas em forma de amortização. Ou seja, eles não conseguiram se desfazer daquelas cotas no mercado e, como eles não queriam mais no portfólio dele, eles entregaram para os seus cotistas fazer o que a gente bem entender, vender, ficar e etc. Foi basicamente isso. Então, a título de exemplo, fazendo uma analogia, foi o que eles fizeram. Tiraram o valor patrimonial desse fundo, só que porém através das cotas, e entregaram para a gente, ou seja, para cada uma cota do BRCR, a gente recebeu uma cota do Cinesp, entendeu? Então esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Foi assim que aconteceu. Eles tiraram e deram para a gente. Agora a gente faz o que a gente bem entender com esse fundo. Se você me perguntar, Jefferson, e aí, você achou legal essa forma de fazer? Não, não gostei. Mas, infelizmente, aconteceu nesse formato e vale ressaltar também que foi a primeira vez, pelo menos com os meus fundos, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Fazer essa amortização através de cota. Dito isso, pessoal, outro ponto que eu vou sinalizar aqui agora é sobre o CNES. Então aqui na tela está o CNES11, que é o Cinesp.
Na data de hoje, 22/4, ele finalizou o pregão com a cotação de 1,70 ou algo muito próximo disso, para cima ou para baixo, com preço sobre valor patrimonial de 0,23 e uma liquidez diária média de 79 mil. Ou seja, uma liquidez diária muito baixa. Então, basicamente, essas são as informações básicas desse fundo. É um fundo monoativo, está aqui o ativo deles. Vocês podem acompanhar comigo. Fica no estado de São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo também. Então, eu falei aqui sobre o BRCR11, fiz a analogia, vocês provavelmente entenderam. Falei sobre o fato relevante, vou voltar para ele ainda para a gente concluir. Falei sobre o Cinesp, ou seja, é um fundo monoativo, liquidez diária muito baixa, né? Então, a gente recebeu essas cotas e agora a gente pode fazer o que quiser com ela, né? Basicamente, se desfazer, ficar. Eu ainda estou analisando quando é que eu vou me desfazer dela, tá? E posso até gravar um vídeo aqui, se vocês quiserem, falando só sobre esse fundo, porque tem gente que recebeu muita coisa desse fundo, tá? Receberam uma amortização muito grande. E aí você fica com o elefante branco na mão, né? Porque se uma pessoa recebeu mais de 80 mil desse fundo, ele não consegue vender no mercado, né? Porque a liquidez diária desse fundo é 79 mil diário. Então, é complicado. Agora eu vou falar sobre o preço médio, tá? Como é que você vai descobrir o seu preço médio, tanto do BRCR quanto do Cinesp. Bom, indo aqui para o nosso fato relevante, no dia 12/4 de 2024, assim que finalizou o pregão desse dia, o valor que o Cinesp fechasse aquele pregão ali seria o valor de preço médio do seu cotista, e foi um valor de 2,50, ok? Então o seu preço médio de Cinesp é 2,50. E o BRCR11? Muito simples. Vou fazer aqui uma analogia para você entender. Supondo que você comprou 100 cotas do BRCR11 a R$60, beleza? Então logo você adquiriu 100 cotas por R$6.000. Quando aconteceu essa amortização de cotas, você vai pegar R$6.000 menos R$250, que é do Cinesp, correto? Você recebeu 100 cotas do Cinesp a R$2,50, então vai dar R$250, menos R$6.000, que foi o valor que você adquiriu as suas 100 cotas do BRCR11, beleza? Então vai ficar R$5.650. Porém, tem amortização em valor que vai cair na sua conta, conforme o cronograma que eu vou mostrar aqui, no dia 29 de maio, beleza? Vai cair na sua corretora uma amortização em valor. Então você vai pegar o valor dessa amortização e também vai subtrair em cima do valor total da aquisição das suas cotas de BRCR11. Ou seja, vamos lá, vamos para o cálculo novamente. Você tinha R$6.000 de BRCR11, menos 250 das cotas do Cinesp, menos 250 da amortização financeira que vão depositar na sua corretora. Vai sobrar um montante de R$5.500. Dividido pelas cotas que você tem de BRCR, que no nosso exemplo aqui foram 100, você vai ter um preço médio de R$55. Deu para entender? Dúvidas, sugestões, deixa aqui no comentário. Obrigado e até o próximo vídeo.